Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo aqui eu quero te dar 3 dicas especiais para que você consiga de fato ser mais produtivo. Ser mais produtivo, na minha opinião, não está relacionado em executar mais atividades. A gente vem sendo doutrinado desde gerações antigas a que propriamente fazer mais coisas é o resultado de ser mais produtivo. Mas o conceito talvez possa até parecer coerente, mas na prática, fazer menos, fazer atividades inteligentes vão te levar mais perto do seu resultado. E esse é o principal ponto. Qual é o resultado que você espera? Porque fazer muita atividade, você pode até fazer muita coisa durante o dia e colocar sua cabeça no travesseiro e dormir com aquela sensação de que você não fez nada de produtivo hoje. Essa é a frase, não fiz nada de produtivo. Então é isso que eu quero te mostrar, como você de fato fazer atividades que façam sentido e se sentir produtivo. Esse é o principal objetivo, que você termine aquele dia falando, pô, estou mais perto com as atividades que eu fiz hoje, estou mais perto daquilo que eu desejo para minha vida, de qual é o meu objetivo. Separei aqui em primeiro lugar até essa matéria aqui, ó, do Bill Gates, diz que pessoas preguiçosas são melhores funcionários. Bill Gates falou sobre sua preferência e importância de ter funcionários preguiçosos nas empresas. Isso daqui é uma frase de 2001, não é a primeira frase do Bill Gates, tem aquela outra também que ele fala que o amigo dele tirava 10 em todas as provas da faculdade e ele ficava em vários exames, mas que hoje esse amigo dele é engenheiro lá na Microsoft e ele é o dono, né? Querendo provar basicamente que ser o melhor aluno realmente não é necessidade para que você seja uma pessoa de sucesso. E aí essa outra aqui um pouco contra-intuitiva também, que é a questão de você ser uma pessoa preguiçosa para ser um bom funcionário. E aí ele falou aqui, ó, eu escolho uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho árduo, porque uma pessoa preguiçosa encontrará uma maneira fácil de fazer isso. Para mim isso daqui faz sentido, mas tem um pouco uma linha tênue entre ser um preguiçoso que realmente acha esse atalho, que automatiza, que deixa isso processualizado para de fato gastar menos energia e chegar no resultado de uma forma mais inteligente. Esse é o preguiçoso inteligente, o preguiçoso que eu acho que realmente faz muito sentido, mas pro lado de lá dessa linha tênue tem um preguiçoso também que acaba deixando de lado a atividade por estar de fato com preguiça, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas isso faz bastante sentido, porque o preguiçoso vai achar esse atalho. Mas a questão que fica é justamente aquela, se todo mundo, eu, você, as pessoas que você conhece com mais sucesso, que são mais produtivas, aquelas que fazem várias coisas, você fala, caramba, como essa pessoa tem tempo para tudo isso? Se todos nós temos as mesmas 24 horas, por que algumas pessoas conseguem chegar mais próximo do seu resultado e avançar mais? Isso acontece justamente porque elas sabem priorizar aquilo que é importante. Quais são as atividades que, se executadas, vão facilitar todas as outras, vão te deixar mais próximo do resultado. Porque no fim do dia, o que vai importar aqui é de fato o resultado, não é a quantidade de tarefas que você executou. Existe uma série de pessoas que acabam fazendo uma série de atividades durante o dia que não te levam a lugar nenhum, só para dar a sensação de dar cheque em tarefa e tudo mais. E eu separei até 2 cenáriozinhos. Esse daqui é dentro do produtivo pessoal, mas você deve ter o seu to-do list, como você gerencia suas tarefas no dia a dia. Então imagina lá hoje que você tem uma série de atividades para cumprir, limpar a casa, passear com o cachorro, organizar a gaveta, responder os e-mails, responder mensagem no WhatsApp. E aí se a gente olha lá o seu caderninho, tá tudo isso daqui para ser feito lá, anotado, como se você estivesse sendo uma pessoa realmente produtiva. E aí você foi e executou todas essas tarefas. Imagina que você foi fazendo lá e deu cheque no final do dia a cada uma dessas atividades. Você foi dormir com 5 atividades cumpridas, mas que de fato não te levaram a lugar nenhum. Aí imagina que no outro dia, ó, você só tem 2 atividades: postar um vídeo no YouTube e passear com seu cachorro. Aí você foi lá e executou as duas. Alterei aqui e dei cheque nas 2 atividades. Qual dia foi mais produtivo em volume de atividades? Foi essa, mas não me levou a lugar nenhum, eu não avancei na vida. E aqui, se o meu objetivo é ter mais vídeos no YouTube, criar conteúdo, ter mais visibilidade no meu trabalho, esse dia aqui eu vou dormir, vou pôr a minha cabeça no travesseiro com a sensação de que eu executei muito mais do que no dia anterior, né? Com mais tranquilidade de saber que eu estou avançando no meu objetivo. E aqui a gente vai entrar na primeira das 3 dicas que eu quero te dar para você se tornar, ter a sensação de ser uma pessoa mais produtiva. A primeira dica dessas 3 é justamente essa: saber aonde você quer chegar. Tem muita gente que está vivendo a vida sem saber basicamente para onde está indo. Então vou fazendo essas atividades conforme vão aparecendo, mas sem saber o que eu estou mirando para minha vida de fato, qual é o meu objetivo, qual é a minha meta. Então é necessário que você tenha bem claro na sua vida quais são suas metas. E aí pensa nessa sua meta assim, ó, anualmente, o que eu quero ter no final desse ano? E aí vem quebrando isso. E depois semestralmente, e depois trimestralmente, e depois mensal. E aí eu tenho isso para uma meta semanal, porque daí minhas atividades vão ficar guiadas para bater aquela meta que está sendo direcionada para uma meta maior. Trazendo aqui de novo para dentro do nosso mesmo modelo, pensa nisso. Se a gente fosse olhar aqui o modelo do produtivo, mas como você faz a gestão das suas metas, pensa num quadro de meta, como você poderia estruturar isso. Levando o mesmo exemplo que a gente deu ali, vamos supor que a minha meta para essa semana, pensa que isso daqui agora é um domingo, tá? E eu estou planejando a minha semana. A minha meta para essa semana é postar um vídeo no YouTube. Assim como eu coloquei lá como uma atividade, mas vamos supor que isso daqui é uma meta. Então todas as minhas atividades a partir desse momento precisam ser guiadas a partir disso daqui. Então eu vou preencher essa meta, só fazer aqui rapidamente, é uma meta profissional. Eu tenho a data estabelecida por ser uma meta específica, com data mensurável, com prazo e tudo mais. Eu vou fazer isso até o dia 28 da semana que
vem a meta é postar um vídeo e eu tenho 0 vídeos postados. A partir do momento que eu tenho uma meta estabelecido e isso está sendo guiado, imagina que no final do ano eu quero ter 52 vídeos postados, então essa meta faz sentido para essa semana. E aí eu venho para executar uma meta, vou trabalhar as atividades. Então, por exemplo, vamos citar aqui 3 atividades que eu preciso fazer para postar um vídeo no YouTube. Eu preciso ter ideia de conteúdo. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso também fazer o roteiro desse conteúdo, né? Depois que eu tenho a ideia, eu vou pesquisar, escrever e tudo mais. Pensa no seu processo, na sua meta específica aí para a atividade que você faz. Depois de fazer o roteiro, eu preciso de fato gravar o vídeo. E aí vou por mais uma aqui, que é padrão. Depois de gravar o vídeo, eu preciso editar o vídeo. Aí vai ter todas aquelas outras tarefas normal de uma atividade de postar um vídeo, que é definir o título, descrição e todas as suas demandas para que esse vídeo saia. Pensa nas suas atividades necessárias para que você consiga bater essa meta. E aí no final de semana, quando você está fazendo a sua organização semanal, vamos voltar lá naquele quadro de metas. Aqui a gente estava vendo na semana atual. Vamos imaginar que isso daqui agora é a outra semana. Então estou passando aqui, ó, para a semana que vem. E aí eu já deixei algumas tarefas, como se fosse semana passada ali, para segunda, terça e quarta. Só que aí qual o ponto? Quando a gente lança tarefas, quando você pegar seu caderninho ou se você utiliza aqui o Produtivo Pessoal, a partir do momento que a gente lança aquelas tarefas lá na meta e a gente vem aqui no tudo que a gente tem sem agendamento, se você fez isso no seu caderninho, você vai ter também as tarefas que você precisa executar para chegar naquela meta. Agora a gente tem que programar onde a gente vai colocar. Então perceba que basicamente fica mais fácil. Quando a gente tem uma meta definida, aonde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar nesse lugar de fato. Então com essas tarefas aqui e olhando a minha semana, eu vou agora programar como eu vou fazer isso. Existe uma ordem. Em primeiro lugar, eu preciso ter ideia de conteúdo. Vou jogar lá na segunda-feira, ó, ela já caiu aqui em primeiro lugar. Daqui a pouco eu vou falar sobre prioridade, ela caiu aqui em ordem alfabética. Então eu joguei para ser feito na segunda-feira. Depois que eu fizer a ideia, na própria segunda eu vou fazer o roteiro. Na terça-feira eu vou gravar o vídeo. Vou colocar aqui na terça. E na quarta-feira eu vou de fato editar. Então pega as tarefas daquela sua meta que você estabeleceu e distribui ela durante a semana. E aí aqui vai entrar a minha segunda dica, que é basicamente saiba dar prioridade para aquilo que você precisa fazer. E para ser mais específico, algo que diz nesse livro aqui, ó, a única coisa, que é um livro muito bom, o que seria a sua única coisa que se você fizer naquele dia, você basicamente ganha o dia, vai tornar tudo mais fácil para aquela semana, para aquele dia propriamente, para sua meta específica. Então tenha sua única coisa definida no dia. Nesse caso aqui, a gente vai começar agora a pegar essa semana e pensar qual a única coisa que eu preciso fazer. Passear com o cachorro, organizar carro, organizar a casa, planejar as refeições é tão importante do que ter a ideia do conteúdo e fazer o roteiro? Não é, porque se eu fizer esses dois aqui, a minha sensação de progresso é muito maior. As demais coisas ali não são tão importantes. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, por exemplo, ideia de conteúdo e vou colocar prioridade máxima aqui, urgente. Eu quero definir isso mais do que qualquer outra atividade. E aí fazendo isso daqui, basicamente eu já tenho ela em primeiro lugar. Sempre vou olhar, quando você está fazendo isso no seu caderninho, coloca o que é prioritário na primeira linha do dia ali. E a outra coisa, depois de ter a ideia de conteúdo, também é fazer o roteiro. Então também vou colocar prioridade alta nessa atividade. Aí eu venho aqui, troco para urgente. No seu caderninho, você vai basicamente colocar em cima essas duas atividades. Então durante esse dia da segunda-feira, se eu fizer essas duas atividades, estou com o dia ganho. Melhor ainda se eu fizer todas. Mas essas daqui, eu preciso vencer esse dia. São atividades-chave para eu chegar naquela minha meta específica. E isso vai fazer com que eu seja produtivo, com que eu tenha de fato progresso. E aí a mesma coisa eu vou fazer para os demais dias. Na terça-feira, a minha prioridade é gravar o vídeo. E aí eu vou ver aqui, tem alguma outra coisa? Ah, depois de gravar o vídeo, responder os e-mails pode ser uma atividade importante, porque tem algo lá que eu preciso priorizar. Daí eu vou pôr prioridade menos importante, não é a única coisa que eu preciso fazer no dia, mas ela também é importante. E aí ele vai elencando ali para você. E aí eu faço esse planejamento semanal e vou revisando isso durante o dia, antes de começar o dia. Então ter um planejamento diário no começo do dia para saber o que você vai fazer, conforme está estabelecido no seu caderninho, no seu Produtivo Pessoal, ou seja, o sistema de gerenciamento que você utiliza. Então, primeiro ponto, saber aonde você quer chegar, definir sua meta para semana, mês e ano, tudo isso guiando numa única linha. Segundo ponto, a única coisa que você precisa fazer no dia para chegar mais perto daquela meta. Terceiro ponto é o princípio de Pareto, a regra do 80-20, que 20% dos esforços levam 80% dos resultados. Então imagina aqui, por exemplo, se eu tenho uma meta de ter 52 vídeos no ano, qual é a grande atividade que eu preciso fazer para que esse vídeo, para que essa meta seja estabelecida, né? Eu preciso ter as ideias de conteúdo e gravar o vídeo, isso é primordial. Por que eu tô falando isso? Porque editar o vídeo pode não ser uma atividade tão importante assim, seguindo a regra do Pareto. Para o vídeo sair, ele precisa ser executado, ele precisa ser editado, mas como eu posso deixar isso mais prático? Talvez gravar de uma forma que ele já saia editado, de uma forma mais simples, ou então o segundo ponto que é delegando. Por quê? Porque as pessoas mais produtivas, elas de fato compram tempo. Na verdade, as pessoas mais produtivas e as pessoas que conseguem ganhar mais dinheiro dentro do mesmo espaço de tempo é porque elas não trocam tempo por dinheiro, né? Elas não trocam seu trabalho por um dinheiro, mas sim dinheiro por tempo. Então, se você sabe o valor da sua hora, quanto você ganha, basicamente, nessa matemática você consegue estabelecer se para editar um vídeo
vídeo de 1 hora, eu tô pagando R$ 100 por uma pessoa, minha hora vale mais do que 100, não vale a pena eu executar e parar o meu tempo para executar isso, para editar esse vídeo, sendo que eu posso gastar a minha energia numa atividade mais chave, seguindo a regra de Pareto, que seria ter a ideia e gravar o vídeo ali rapidamente e passar isso. Então a terceira dica é justamente essa: saiba qual é a atividade que vai te fazer chegar mais próximo desse resultado e a partir disso, tudo aquilo que não for tão interessante de ser executado, delegue. Então aqui a gente vai ter também, ó, a opção de você delegar. Então delegue todas aquelas atividades que não faz sentido que você execute durante o dia. E a partir disso, você vai ter mais tranquilidade para focar no que realmente é importante para que você sinta mais produtivo executando essas tarefas. Então imagina que se você durante uma semana estabeleceu metas profissionais, de saúde, pessoais e seguindo essas 3 regrinhas, que basicamente deu prioridade para cada uma delas e definiu qual sua única coisa durante o dia que você precisa fazer para ganhar aquele dia. E depois disso você identificou qual 80/20 para chegar naquele mesmo resultado, daquela sua meta mais macro e delegou tudo aquilo que te ocupa tempo e que não te dá o mesmo retorno proporcional, a mesma alavancagem, e aí delegou aquilo para outra pessoa fazer, liberando seu tempo para que você seja mais produtivo em outras atividades que são mais importantes, que vão te dar mais retorno. Seguindo essas 3 dicas, se você aplicar de 2 a 4 horas de trabalhos profundos e inteligentes no que realmente faz sentido, no que realmente vai te levar mais próximo do seu objetivo, das suas metas, faz muito mais sentido do que você trabalhar 12 horas disperso ou 12 horas executando atividades que não vão te levar para lugar nenhum. Para concluir esse assunto aqui, a chave do sucesso da produtividade está na nossa capacidade de ser produtivo enquanto a gente trabalha e não na quantidade de horas trabalhadas. Muitas pessoas acreditam exclusivamente que para ter um bom resultado você só tem que trabalhar duro. Trabalhar duro vai te ajudar, com certeza, o trabalho sempre devolve, mas a questão é, tão importante quanto trabalhar duro é que você tenha um trabalho inteligente, que possa alavancar os seus esforços. Então aplique aí suas sessões de trabalho profundo e de fato inteligente e aproveite o resto do seu dia para que você consiga também usufruir da vida, daquilo que você busca, né? Todo mundo tem seus objetivos, suas metas para de fato conseguir viver aquilo que quer. Então não adianta só você tentar ser produtivo e não ter tempo para mais nada. Essa é a grande questão. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Nosso objetivo é te tornar uma pessoa muito mais produtiva e organizada. Meu nome é Gustavo, a gente se vê em breve.